Bora falar de futebol? Bora falar da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que só tem essa marca por conta da fase do goleiro Everton. Impressionante como ele tem sido decisivo nos últimos jogos, algo que já é corriqueiro na carreira dele, mas é bom lembrar que no início da temporada ele viveu um momento sério de oscilação, inclusive muita gente chegou a entender que era hora do Lomba jogar um pouquinho mais e preservar o Everton para ele voltar na sequência com mais confiança. Deu a volta por cima e hoje é protagonista da principal defesa do Campeonato Brasileiro e foi absolutamente relevante nas últimas 3 vitórias do Palmeiras para manter o time ali na parte de cima da tabela lutando pelo título. Vou entrar no detalhe de tudo nesse vídeo, mas antes, claro que eu vou me apresentar para quem não me conhece. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais sobre o clube. Essa que você está assistindo é uma delas. Então aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. Clica no sininho que é muito importante para você receber as notificações. Diariamente tem vídeo aqui às 7 da manhã e às sextas-feiras de manhã tem live. Clica no botão do joinha, do like, que é muito importante para o vídeo para chegar em mais pessoas. E claro que eu espero um comentário seu ao final do vídeo com algo a agregar, um elogio, uma pergunta, uma crítica, uma colocação. Debata com a galera aqui embaixo que é muito boa. E se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora para o tema do vídeo? Sem mais delongas? Bom, a fase do Everton é realmente fantástica e merece destaque. E por conta do Estevão, que está brilhando e merece todo o destaque possível, evidentemente que alguns nomes que também merecem muito destaque ficam um pouco de lado, porque, querendo ou não, vamos falar de emoção, vamos falar do que conquista o torcedor? É bola na rede, é drible, grandes defesas, claro que o torcedor fica muito contente, mas quando ele olha para as duas coisas, ele vai dar mais atenção para os gols. E o Estevão está arrebentando em drible, em gol, poder de decisão, passe, enfim, é realmente mágico ver o Estevão jogar. Mas a gente também tem que colocar aqui a importância do goleiro Everton, principalmente nas últimas 3 vitórias. Só que veja só o detalhe, eu vou falar sobre as últimas 3 vitórias, mas quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro como um todo, o Palmeiras só sofreu 11 gols em 15 jogos, é a melhor defesa, não há dúvida, empata com o Inter, mas o Inter tem 2 jogos a menos. E aí olha só que curioso, o Everton, ele é o 4º goleiro com mais defesas difíceis, segundo o Footstats, que analisa no detalhe o Campeonato Brasileiro e outras divisões. Para você ter uma ideia, ele é o 4º goleiro com mais defesas difíceis dentro do Brasileirão. Ele está atrás apenas do Fábio, do Fluminense, do João Ricardo, do Fortaleza e do Cleiton, do Red Bull Bragantino. Ou seja, goleiros muito mais exigidos, estou falando de defesas difíceis, mas tem goleiros muito mais exigidos como Léo Jardim do Vasco, o Walter do Cuiabá, o Lucas Arcanjo do Vitória, o Gabriel Vasconcelos do Juventude. São goleiros que têm muito mais defesas em números no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, não tem tantas defesas difíceis concluídas como o goleiro Everton, que foi menos exigido em número. Mas, quando a defesa difícil apareceu, ele deu conta do recado e por isso está tão alto nessa estatística. São 14 em 15 jogos. Praticamente uma defesa difícil em média por rodada. É preciso destacar um goleiro que tem esse número, né? E aí, a gente, além de destacar esses números, já trazendo goleiros muito bons, como eu citei, né? A gente pode mergulhar nas últimas 3 vitórias do Palmeiras para mostrar que, evidentemente, o Palmeiras ele melhorou ofensivamente, mas, defensivamente, o Everton faz parte de uma defesa muito importante. O Everton faz parte de uma defesa muito competente. Os zagueiros, evidentemente, são a primeira muralha ali que aparece no momento em que furou-se o bloqueio de ataque de meio campo. Mas o goleiro faz parte da defesa. E aí, veja só, para buscar um pouco mais lá atrás, Palmeiras 3, Juventude 1. Parece um jogo que o goleiro não precisaria ser tão exigido, jogo de um time que luta pelo título contra um time que luta contra o rebaixamento. Bom, para você ter uma ideia, o Juventude poderia ter aberto o placar numa paulada cara a cara com o Everton, num bate-rebate de escanteio dentro da grande área. E o Everton fez uma defesaça, o Juventude poderia ter saído na frente no duelo. E a gente sabe que o psicológico muda muito quando isso acontece. Além disso, quando o jogo estava 2-1 para o Palmeiras, cara a cara o Eric perdeu um gol contra o Everton, que poderia ser o gol de empate, poderia ser um 2-2, ou melhor, quando o jogo estava 1-1, poderia ser o gol da virada do Juventude dentro do Allianz Parque, porque o Juventude busca o empate, o Palmeiras é quem abre o placar 1-0, e aí nessa jogada cara a cara, o Everton impede que o Juventude vire o jogo dentro do Allianz Parque, que poderia naturalmente resultar em uma catástrofe psicológica ali dentro.
Além disso, quando o jogo já estava 3-1 para o Palmeiras, o Everton ele faz 2 defesas consecutivas no mesmo lance contra o Mandaka, e isso aos 39 minutos do segundo tempo, algo que poderia fazer com que o Juventude reacendesse as esperanças no jogo. Poderia levar o 3-2 e aí mais 10 minutos de jogo com acréscimos, aquele abafa. Isso não aconteceu, o Everton fez a defesa. Veja só a importância, ele não deixa o Juventude abrir o placar, ele não deixa o Juventude virar o jogo e ele impede que o Juventude ascenda na partida. Estou falando de defesas difíceis mesmo, tá? Quando a gente olha para Palmeiras e Corinthians, clássico, o Palmeiras foi muito melhor do que o Corinthians, de longe, controlou o jogo, amassou, venceu por 2-0 e poderia ter sido mais. Agora, quando o jogo ainda estava 0-0, o Wesley invade a grande área, um ponta driblador belíssimo do Corinthians, e ele consegue finalizar cara a cara com o Everton um pouco de lado, bola rente à trave e o Everton faz a defesa. Imagine o Corinthians abrindo o placar no Allianz Parque na situação que estava, poderia mudar completamente o fator psicológico de um Corinthians que vinha muito abalado psicologicamente, um Palmeiras que vinha confiante, a coisa poderia até se inverter. E o Everton é fundamental para impedir que o Corinthians abrisse o placar naquele momento do jogo, ainda no primeiro tempo. E vale destacar que o Palmeiras nesse jogo faz 2-0, mas tem um jogador expulso que é o Rafael Veiga. Uma confusão, como acontece no clássico, tomou o vermelho e aí, com um jogador a mais, é natural que a outra equipe comece a ganhar um pouco mais de confiança. O Corinthians não conseguiu ganhar tanta confiança porque o Palmeiras controlou o Corinthians. Mas houve uma falta em que o Garro bateu e poderia ter feito um outro golaço, porque o Garro inclusive faz um golaço contra o Palmeiras lá na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista. E o Everton faz uma defesa fenomenal no ângulo, matando o que poderia ser uma faísca para o Corinthians no jogo, diminuindo o placar para 2-1 e podendo tentar buscar um empate tendo um jogador a mais. O Everton não permite que isso aconteça. Poder de decisão. Nesse jogo, ele impede que o Corinthians abra o placar e ele impede que o Corinthians reacenda no jogo. E aí a gente vai para a vitória contra o Bahia, Palmeiras 2, Bahia 0, um Palmeiras que foi muito melhor que o Bahia, mas num jogo de 2 equipes de G4 de Campeonato Brasileiro, com ataques muito poderosos, um Palmeiras muito impositivo, um Palmeiras que criou de tudo que é jeito. Fiz análise de todos esses jogos aqui, vocês podem procurar aqui no canal do Fragoso, todos esses jogos têm análise separadinha, então eu não vou mergulhar tanto nelas. Mas assim, para você ter uma ideia, o Palmeiras, ele, por conta de questões de eficácia principalmente, não abriu o placar tão cedo. Abre o placar no último minuto do primeiro tempo com o Estevão num golaço. E aí o Palmeiras era melhor do que o Bahia, mas a eficácia não fazia com que o time abrisse vantagem para respirar. E aos 13 minutos de jogo, no segundo tempo, 1-0, o Flaco erra um domínio, o Bahia dispara em contra-ataque com o Cauli, num passe do Everton Ribeiro que solta para o Jean Lucas, cara a cara com o Everton. Isso poderia ser um empate do Bahia. Aos 13 minutos do segundo tempo, defesaça do Everton para impedir que o Bahia empatasse o jogo. Depois, o Bahia ainda tem chance de crescer na partida, o Palmeiras faz o 2-0 na sequência, veja só como é importante para manter a vitória parcial, o Everton. E aí o Bahia começa a tentar crescer no jogo e tem mais 2 bolas cara a cara. Uma do Biel e a outra do Estupinhan. E o Everton faz 2 defesas cara a cara e impede que o Bahia diminua o placar. Estou falando de defesas aos 29 minutos e aos 33 minutos do segundo tempo. Impede que o Bahia reanime, retome confiança, mata gols que poderiam acontecer e mantém o 2-0 no placar tranquilo para o Palmeiras. Quer dizer, absolutamente decisivo em momentos diferentes dos jogos. E eu estou falando das últimas 3 vitórias do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tá? É muito importante destacar o goleiro que, como eu disse e destrinchei os últimos 3 jogos, tem feito a diferença não só agora, mas é o 4º com mais defesas difíceis dentro do Campeonato Brasileiro. Quando precisa de uma defesa difícil, o Everton tem dado conta do recado. Vale demais o destaque para esse goleiraço do Palmeiras, que é goleiro de seleção. Inclusive eu perguntei para ele se ainda sonha com seleção brasileira depois do jogo contra o Bahia no microfone da TNT Sports. Ele diz que sim, sonha com seleção brasileira. A ver, mas é fato que é um dos melhores goleiros em atividade do futebol brasileiro há muito tempo, apesar da oscilação no começo da temporada.
Claro que eu quero a sua opinião aqui, fica super à vontade para deixar o seu comentário com o que você bem entender, elogio, crítica, opinião, algo a agregar, pergunta, fique super à vontade. Não se esqueça de clicar no joinha que é muito importante, ó, fundamental para o vídeo chegar em mais gente e também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque 7 da manhã, praticamente todo dia, tem vídeo novo abordando algum tema importante do dia a dia do Palmeiras e evidentemente que às sextas-feiras tem live analisando o Campeonato Brasileiro como um todo. Maravilha? Conto com tudo isso seu. Bora falar de futebol.